A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é o nosso 35º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento faremos a leitura de Êxodo, capítulo de número 28. E logo no vídeo sequência faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24, do versículo de número 36 ao versículo de número 51. Desde já, eu quero pedir a você, se é a primeira vez que aqui está participando conosco desta leitura, que participe dos nossos 3 canais de contatos, sendo ele Facebook, Instagram e YouTube. Caso você procure alguma dessas redes sociais e tenha dificuldade de localizar, me solicite agora mesmo nos comentários o link de direcionamento para a rede social, que eu encaminharei para você para que você possa ser direcionado diretamente para a mesma, tá? Só quero pedir a você também, gentilmente, que convide o máximo de pessoas possíveis para participar conosco deste projeto, para que possa assim também ser abençoado. Amém? Vamos iniciar então a leitura. Capítulo de número 28, versículo de número 1, está escrito assim: Depois, tu farás chegar a ti teu irmão, Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. Versículo de número 4. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão teu irmão e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá 2 obreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas obreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, versículo 14, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de um pano o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e os encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de
um jacinto, de uma em ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de uma jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida de obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de feira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de feira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 obreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo o pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos. Santidade ao Senhor. Versículo 37. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhes as cintos, também lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e os consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas,
E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, no nosso 35º dia de leitura, o capítulo de número 28 inteiro. Tá? Agora vai para o próximo vídeo, nós vamos ler Evangelho escrito por Mateus, no nosso 35º dia de leitura, o capítulo de número 24, do versículo de número 36 ao versículo de número 51. Te aguardo lá e que Deus te abençoe.